Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Taesa, pessoal, e se a empresa ainda continua barata após essa mega valorização que tem acontecido nas ações. Perceba que a Taesa aí, ó, em apenas um ano subiu mais de 29%. Isso aqui é muita coisa para uma empresa elétrica que acaba não sofrendo grandes oscilações na bolsa de valores. Então vamos definir se a Taesa é ou não uma oportunidade. E não somente isso, também vamos falar sobre Banco do Brasil, tá? Se está barato agora nessas cotações de 20 a 22 reais e olhando para o longo prazo, será que o banco vai conseguir se recuperar dessa alta da inadimplência no agro? Bom, vamos verificar isso aí olhando para uma lupa de médio e longo prazo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre essas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem, tá? O que vocês querem de sugestões de vídeo que eu trago para vocês aqui com muita frequência no canal. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, tá? Quando a gente olha aqui a carteira do canal, a gente vê que o Banco do Brasil, né, é a maior posição. E eu tenho 45% da carteira em Banco do Brasil. Taesa eu não tenho na carteira, já cheguei a ter, mas eu não acho ali nos preços atuais a Taesa uma excelente empresa em termos de preço, tá, pessoal? Não vamos nos confundir aqui. É uma empresa excelente, cresce no longo prazo, tem uma receita impressionante, tá? E antes de mais nada, de fato, a gente olhar para preço, temos que olhar para qualidade. Se a gente olha hoje para uma qualidade de uma Taesa, pessoal, é incrível, tá? Setor de transmissão é apelidado como filé mignon da Bolsa de Valores. Como assim o filé mignon, Pablo? Por exemplo, se a gente tem por parte de geração e distribuição empresas mais cíclicas que dependem exclusivamente da questão macroeconômica, questão hidrológica, as transmissoras não dependem disso, pessoal, porque elas ganham pela disponibilidade da linha, independente do volume de energia transportada. Então é aquele tipo de negócio que não vai te dar trabalho, basta instalar um fio, tá? Uma torre de transmissão que sempre vai estar gerando receita. Eu acho que um dos diferenciais da Taesa, né, comparando com outras empresas, é isso. E não somente isso, tá? Claro, além deste fator, a previsibilidade de renda. Perceba que é uma empresa que tem um altíssimo dividendo no longo prazo e paga numa média de mais de 9% ao ano somente em dividendos. Perceba que nos últimos 10 anos a Taesa entregou um retorno aqui, ó, já ajustado pela inflação de quase 300%, tá? É bastante coisa, você multiplicou o seu capital com ações da Taesa. E numa lupa de mais longo prazo ainda, você conseguiu quase 1000% de retorno, tá? Que dá mais de 20% ao ano de forma composta aqui com Taesa. Mas a grande questão, será que neste patamar de preço, mesmo após essa alta, a empresa tá barata? Bom, já vou definir de uma vez por todas, tá, pessoal? Olha, na minha concepção, a Taesa não está barata neste patamar de preço. Pablo, como assim? A empresa está cotada por 8 vezes. Para uma empresa de qualidade é barato. Ela tem um dividend yield acima de 7%, mas cuidado, pessoal, com essa pegadinha, tá? Aqui o investidor 10 está se baseando pelo lucro líquido IFRS. Você tem que olhar o regulatório. E o regulatório projetivo na Taesa, tanto para este ano como para o próximo, não vai ficar em 1,7 bilhão, tá? Quando a gente pega aqui, ó, o valor de mercado da Taesa hoje na bolsa e divide por um lucro líquido regulatório na faixa de 1,2 bilhão, temos um PL de 11,6 vezes. Perceba que não é lá uma grande barganha, tá? Sendo que a Taesa negocia múltiplos históricos de 12 até ali mais ou menos 12,5. Fora que o dividendo vai ser um pouco reduzido, tá? A gente não tem um fator de tão crescimento nos resultados que justifica um múltiplo mais elevado aqui na empresa. Consequentemente, pessoal, a gente vê uma Taesa negociando quase ali em 11, tá? Até mais do que isso, porque a empresa vê uma leve queda ainda na receita no ano de 2026, já com uma possível melhora desse resultado para 2027. Então, considerando aqui a Taesa, ó, 14 bi supondo 1 bilhão, tá? De lucro, temos um PL ainda mais caro, de 14 vezes. Eu acho que a empresa não está tão barata dessa forma, tá? Taesa, para mim, abaixo dos 10 vezes lucro já fica legal, porque a gente vê aqui a média da empresa, o mercado não paga múltiplos tão altos. Perceba que ele paga de 11 a mais ou menos 12. Claro que se a gente entrasse num bull market aqui no Brasil, até a Taesa poderia continuar subindo, mas nós investidores gostamos de comprar com margem de segurança, tá? E se eu analiso aqui, ó,
a empresa estando abaixo dos 10 a 11 vezes, já começa a ficar uma opção aportável, já fica interessante. Agora uma empresa de 13, 14, toda essa euforia no papel, eu não vejo assim tanta assimetria. É só um quesito preço, tá? Porque se a gente olhar para a qualidade, é sim uma belíssima empresa. E os dividendos? Bom, se a empresa continuar pagando ali, ó, 70% desse lucro de forma regulatória, do lucro líquido regulatório, ela pode pagar 700 milhões em dividendos, tá? Que se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado da Taesa hoje, que é de mais ou menos ali 14 bilhões, temos um dividendo de 5%. Então perceba que o dividendo também não vai ser lá grandes coisas, tá? Para o próximo ano, apenas se baseando pelo resultado ali, no caso regulatório. Pegar o resultado regulatório e colocar uma taxa de dividendos de 70%. Então perceba que a ação não tá tão barata assim, né? Justificaria um preço um pouco melhor para você ter uma porcentagem de yield mais elevada. Porque pensa, ó, o retorno embutido na ação já tá menor. Se você pega aqui, ó, 1 menos payout médio da Taesa e multiplica por um ROIC, tá? Que fica na média aqui de 16% ao ano, porque a empresa tem dívida, então você tem que olhar para um ROIC de ROIC, você não tem que olhar para ROI, tá? Porque o ROI, ele é o retorno sobre o patrimônio líquido. O ROIC, ele na verdade é o retorno sobre o capital investido já descontando a dívida. Então por isso que para empresas que tem dívida na sua composição, nem que seja menor, que seja de 1 a 2 vezes, você já gosta de olhar para a ROIC, tá? Na verdade eu gosto de olhar mais para a ROI, pessoal, para o setor financeiro e também ali para alguns setores em específico. A maioria que tem dívida é melhor você olhar para a ROIC, que acaba retratando a realidade. Ou se for uma empresa com uma dívida muito baixa, que aí você também pode olhar, lógico, né, para o ROI tranquilamente. Se eu colocar isso aqui, Taesa vai crescer no máximo 8% ao ano, tá? No máximo, isso aqui colocando numa média bem otimista. E se eu colocar 5% ao ano de dividendos, você tem 13% ao ano. Perceba que o retorno não fica com prêmio de risco tão bom, tá? Sendo que a NTNB já está entregando o retorno. Claro, a Taesa é um organismo vivo, é uma empresa que pode crescer no longo prazo, portanto a gente gosta de pagar um preço mais barato. E se hoje, vamos supor que Taesa tivesse cotada por 10 vezes lucro, já ficaria uma opção melhor, porque a gente já teria mais espaço para a empresa se valorizar, fora que o dividendo, pessoal, já seria maior também, tá? Se eu pegar aqui, ó, 1 dividido por 10, supondo que a empresa pague 70% do resultado, podemos ter um dividendo de 7%. Aí se eu somar um crescimento de 8 mais uma taxa de reinvestimento de 2, aí o retorno já fica melhorzinho, de 17% ao ano, não fica de 13 a 14, tá? Então perceba que dá diferença você pagar barato. Você tem uma expectativa de rentabilidade muito mais expressiva. Então eu fico aí rezando para que o mercado bata na Taesa. Ou que se ela ficar nesse preço, vamos supor que seja aqui o novo normal, o resultado da empresa volte a crescer pelo menos em uma taxa consistente, tá? Vamos observando como é que está. Particularmente acho uma boa empresa, mas prefiro um preço aí um pouquinho melhor, pessoal. Essa daqui pelo menos é a minha visão, porque esse preço, não acho que está esticado sim, já está com um múltiplo mais elevado. Portanto, numa lupa de longo prazo, pode ser um bom investimento? Claro que pode. Se a empresa, no caso, crescer a longo prazo, crescer esse resultado, mesmo hoje a R$40, pode não ser mau negócio. Mas eu acho que sim, tem opções melhores. Para que pagar R$40 numa Taesa, sendo que eu tenho uma geradora que é mais arriscada pontualmente, mas está cotada por um múltiplo excessivamente mais baixo. Tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, tá? Para mim, no geral agora, pessoal, o setor de energia não está com tantas oportunidades. Eu vejo mais assimetria no setor bancário. Portanto, eu fico de olho na Taesa num preço, sim, mais baixo, tá? Para eu poder colocar em carteira e ter esse crescimento de médio e longo prazo na carteira do canal. Então eu não vejo tanto espaço para valorização e o dividendo será bem módico, bem reduzido. Portanto, se observarmos uma reversão de tendência, esse resultado voltar a crescer a um nível mais elevado, consequentemente Taesa hoje poderia sim, mesmo após isso, estar bem descontada, tá? Não é o caso atual, fico esperando uma correção para aí poder ficar mais de olho aqui de perto nas ações da empresa. Agora, tratando-se de Banco do Brasil, pessoal, né, que é o escopo secundário aqui do vídeo, o foco principal foi da Taesa, vamos falar brevemente de Banco do Brasil. Olha, acho que tudo isso que está acontecendo é extremamente, meramente pontual, não acho que vai se perdurar para os próximos anos, porque, pessoal, o Banco do Brasil ele é um banco gigantesco, tá? Abaixo do Itaú, ele tem a maior carteira de crédito aqui no Brasil. Ele tem mais de 1,2 trilhão de carteira de crédito. Fora que o banco, a gente já tem uma receita, se a gente colocar aqui, ó, trimestralmente, o banco tem uma receita de 80 bilhões. Então, quando essa inadimplência do Banco do Brasil for controlada, o banco conseguir, né, controlar essa inadimplência, pelo menos estabilizá-la, eu acho que o lucro do Banco do Brasil vai voltar sim a subir. E se para o próximo ano, tá? Se esse ano o lucro se encerrar em 18 bilhões e a gente já tiver uma recuperação para o próximo ano, o lucro do Banco do Brasil
pode saltar para 25, 26 bilhões com muita tranquilidade. Basta ele regularizar a inadimplência. Fora que o banco já está se movendo para isso, já tem a MP 1314, que já está fazendo com que os produtores rurais renegociem as suas dívidas. O agro já vai dar naturalmente uma melhorada no ano que vem por conta da taxa Selic estar em queda. Ano que vem a gente tem queda na Selic, já barateia o custo de captação dos bancos, tá? Então o Banco do Brasil tendo esse movimento duplo, tá? Tanto de queda na taxa Selic, tende a aliviar ali o resultado financeiro do Banco do Brasil na questão de carteira de crédito, de spreads, né, nessa questão de custo de capital. E por outro lado, o agro dando uma aliviada, já vai fazer sim com que o Banco do Brasil tenha um crescimento mais plausível para os próximos anos. A própria gestão, pelo menos, prevê isso. Então hoje o Banco do Brasil, acho que grande parte do risco já está precificado. Se as ações caírem, tá? Abaixo ali dos R$22, eu acho o seguinte, tá? Se for cair, vai ser mais por uma conta de Ibovespa. Se o Ibovespa desabar, no caso, a ação do Banco do Brasil tende a desabar, seguindo o seu benchmark, apenas isso, mas não por fatores de resultado. Acho que o resultado já está, sim, incorporado no preço das ações do banco. E se eu colocar aqui, ó, o preço justo das ações do Banco do Brasil, mesmo num cenário pessimista para o banco, teríamos, tá? Um preço justo de R$ 47,00, que dividido por esta cotação de 22 nos dá um potencial de alta de 114%, fora bons dividendos que podem ser pagos com a recuperação total do resultado do Banco do Brasil. Essa daqui é a minha visão para a empresa, tá? Não é à toa que ele continua sendo a maior posição da carteira do canal. Eu acredito na recuperação do banco e acho que vai ser uma empresa que vai trazer bastante alegria aqui na carteira do canal. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Nossa, Pablo, achei seu vídeo bacana, gostei bastante, só que que tal? Não tenho tanto conhecimento, começando agora, precisava de um norte. Será que você tem alguma coisa aí para nos ajudar? Olha, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui também a Magic Fórmula do John Bogle, com uma rentabilidade mais de 40% ao ano no médio e longo prazo. Fora também preço teto projetivo, tá? Então uma infinidade de benefícios aí para vocês, tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado e também na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem, tá? Se vocês têm Taesa e Banco do Brasil. Em particular, só tem o Banco do Brasil na carteira, porém fico de olho sim na Taesa numa taxa de preços um pouco mais atrativa. Consequentemente, eu colocarei na carteira porque acho uma empresa de extrema qualidade olhando para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus no próximo vídeo e fui!